Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já inicio esse vídeo com uma pergunta aqui que eu realmente quero saber a opinião, não, quero saber se vocês conhecem uma coisa chamada teologia feminista. Sim, isso existe e é o que eu quero conversar com vocês hoje. Então fique comigo até o final se você se interessou por essa pauta, se você quer saber o que é isso, o que é essa coisa e de onde eu tirei esse negócio, né? Mas antes de eu começar, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e comente, gente, comente, porque ajuda muito aqui no canal, tá bom? E, galera, antes de eu iniciar o conteúdo, eu peço desculpas, né, pelo meu sumiço aqui do canal, né, não fiz vídeos, mas é porque eu fiquei com a garganta inflamada, eu tô com essa voz horrível, eu tô falando pelo nariz, porque eu ainda estou me recuperando, tô até meio cansada pra falar, talvez esse vídeo fique até longo, então vocês me perdoem, porque eu estou me esforçando pra trazer conteúdo pra vocês. Então, sejam pacientes com essa moreninha aqui que eu vos falo, tá bom? Então, o que acontece, gente? Vamos pro conteúdo, né? De uns tempos pra cá eu venho fazendo vídeo pra vocês falando sobre alguns detalhes muito importantes que estão sendo inseridos na nossa sociedade, algumas coisas que estão acontecendo e muitas das vezes vocês nem sabem. Por exemplo, foi o caso das cotas, né, que a esquerda quer prorrogar até 2062. Eu perguntei se vocês sabiam sobre isso e muitas pessoas me falaram que nem sabia que isso estava acontecendo. E a teologia feminista pode ser uma coisinha dessa que você não está sabendo que existe, mas existe. E falando em teologia, a gente sabe que tem tudo a ver com a religião cristã, seja católica, seja evangélico. E o que acontece, gente? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque caiu de paraquedas para mim aqui no YouTube o vídeo de um podcast, tá? Feminista, onde tem duas apresentadoras. E nesse caso, uma menina que se diz evangélica foi entrevistada. E eu fui lá dar uma olhadinha, né? Eu fui lá dar uma fofocada pra ver o que essa mulherada aí tá falando, né? E eu fiquei assim, eu falei, gente, que coisa, né? A menina se dizendo cristã, evangélica, mas feminista. Ela foi até com uma blusinha super fofa no podcast, escrito machismo é pecado. Homens, ser macho não é pecado, tá? É uma dádiva. Então continue sendo macho alfa, não sejam delicados. Mulheres não gostam de homens delicados. Tô falando de mulher mesmo, mulher de verdade, tá? Eu comecei a ver esse podcast, né? E são alguns minutos sofridos, mas eu achei bem interessante trazer para vocês porque pode ser algo que está sendo inserido na igreja de vocês e vocês nem sabem. É um tipo de assunto que você não precisa ser religioso para se interessar, você só precisa ser coerente e saber da história, saber o que é uma revolução de esquerda e entender que dentro da revolução de esquerda é necessário desconstruir a nossa sociedade. Eu já falei para vocês, por exemplo, que as nossas leis, tá? Inicialmente, em essência, elas têm a base dos 10 mandamentos bíblicos, tá? Então imagina um mundo onde tudo isso foi desconstruído. E a gente já vê a esquerda fazendo isso quando temos a Talíria Petroni, por exemplo, querendo acabar com o pequeno furto, né? Então já cai um dos mandamentos dentro da Bíblia. Vocês estão entendendo a situação? Então você não precisa ser evangélico, católico, budista, enfim, qualquer religião. Você não precisa ter religião, você só precisa ser coerente e entender o que é esta revolução de esquerda que está sendo colocada no nosso Brasil, infelizmente. E eu postei esse vídeo lá no Instagram. Quem quiser ver o vídeo, me siga aí no Instagram, o link está na descrição do vídeo. E ele tem tudo a ver também com o vídeo que eu postei para vocês aqui no canal, onde o título desse vídeo é possível ser cristão e progressista? Onde eu falo com vocês sobre aculturação bíblica. Sim, gente, um pastor de esquerda que é totalmente favorável à aculturação bíblica. Eu vou ler para vocês aqui o que é a aculturação, para quem não sabe, conseguir entender o que eu estou tentando trazer aqui, tá? Aculturação é o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes a partir de sua convivência, de forma que a cultura de um sofre ou exerce influência sobre a construção cultural do outro. Construção cultural. Para você construir alguma coisa, você tem que desconstruir. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De uma aculturação bíblica. Nós sabemos, por exemplo, que na Bíblia está escrito que Deus criou o homem e a mulher. E existem movimentos que querem dizer que Deus criou 300 gêneros. Entendeu? Para inserir, por exemplo, um casamento que hoje em dia a igreja cristã não faz dentro dos seus templos, por conta de um segmento bíblico. Mas eles querem acabar com isso, eles querem desconstruir isso. Isso seria, por exemplo, uma aculturação bíblica, tá? E a teologia feminista, ela tem esse viés de aculturação bíblica, tá? E, pasmem, tá? Se isso for para frente, a gente vai chegar um dia aí, né, que eles vão dizer que lá em Gênesis, que está escrito, e Deus criou, vai dizer, a deusa criou. Nada contra quem cultua deusas, tá?
mas temos que respeitar a religião do próximo, né? Enfim, e é uma coisa que a esquerda não faz. E nessa entrevista, né, a mocinha, que se diz favorável à teologia feminista, ela até brinca falando sobre o capitalismo, né? Ela fala que, claro, ela como uma mulher de esquerda, ela é totalmente contra o capitalismo. E ela brinca dizendo que o filho dela, carinhosamente, chama o capitalismo de capitalismo, né? Para inserir ali a revolução de esquerda dentro da religião cristã. Sendo que é bem interessante quando você começa a ver o vídeo, porque é anticapitalista, tanto ela quanto as apresentadoras do podcast, porém elas usam a internet capitalista, o microfone capitalista, elas usam a plataforma bem capitalista, mas são totalmente anticapitalistas, né? É uma hipocrisia, mas o que esperar da esquerda, né? A esquerda não trabalha com lógica, não trabalha com a verdade. E no meio dessa entrevista, as apresentadoras perguntam algo do tipo: mas vem cá, aquele lance lá de tirar um ser humano do ventre de sua mãe, dentro da Bíblia é pecado, não é? Porque tem essa polêmica aí entre os conservadores e tal, pá. E a bonitinha fala o seguinte: não, olha, dentro da Bíblia não existe nada que diga que aquilo é pecado ou que não é pecado. Porém, como eu disse, a esquerda não trabalha com lógica, não trabalha com a verdade. E a verdade vos libertará, né, meu bem? E qual é a verdade? Se estamos falando da religião cristã, nós temos que trabalhar com o maior livro da religião cristã, que é o quê? Bíblia Sagrada. Então vamos para a Bíblia. Êxodo 20, versículo 13, está escrito: não ceifarás, né? Eu não posso falar que as palavras que eu queria falar, mas vocês entenderam. Também temos: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmos 127, versículo 3. Outro aqui: não se envolva em falsas acusações, nem condene a ceifar vida, né? O inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. A pessoa, aquela pessoinha pequenininha que está, né, no corpinho de sua mãe, é inocente ou não é? É injusta aquela pessoinha? Não, aquela pessoinha não é injusta. E Deus, tá, em Êxodo 23, versículo 7, diz que não vai absolver o culpado. Então, assim, a mocinha, quando diz que não tem nada na Bíblia que fale contra isso, ela está sendo totalmente mentirosa. Ela está deturpando a palavra dentro da Bíblia, né? Da mesma forma que o pastor, né, do vídeo que eu fiz para vocês, falou que ele é cristão e de esquerda, a menina diz que é evangélica e é feminista, e a gente sabe muito bem que isso é totalmente incompatível. E para vocês terem essa ideia de incompatibilidade, tem um vídeo circulando na internet de um ator, tá, que ficou chocado com uma prova, um teste, algo do tipo, dado em uma escola. Eu não me lembro se é do neto ou se é do filho dele, onde tem uma foto de Jesus Cristo pregado na cruz, e nessa foto está escrito o seguinte: bandido bom é bandido, vocês sabem muito bem o quê. Então daí vocês veem que religião e esquerda não se misturam, gente. Outra coisa, eu postei também lá no Instagram uma parte, tá, de uma carta onde Trotsky envia essa carta para um camarada chamado Burrian. E logo no início dessa carta, porque eles estão discutindo sobre religião, parece que o cara começou a falar lá sobre religião e tal. E Trotsky fala assim com ele: olha só, vou falar aqui nas minhas palavras, tá? Mas tá lá no Instagram. Olha só, camarada, se você é a favor da religião, se você de alguma forma é favorável a esse tipo de ideia, você não é digno de ser chamado revolucionário. Porque a pessoa que é religiosa, ela não é digna de ser uma revolucionária. E por isso, nós estamos pegando os proletários e estamos tentando convencê-los de que a religião nada tem a ver com a nossa revolução. Está na carta de Trotsky para Burrian. Está lá, tudo escrito. Não sou eu que estou falando, não estou inventando nada. Então, a verdadeira face da esquerda não está na narrativa bonitinha que ela tenta inserir na sua vida. O feminismo é para abraçar as mulheres. O movimento negro é para abraçar os negros. Tudo isso é uma narrativa ilusória, porque quando você começa a ler os livros dos intelectuais que moldaram esses movimentos, você começa a entender qual é a real desses movimentos. Muita gente está inserida, né, diz que é feminista, diz que é isso, diz que é aquilo, mas nunca leu um livro, né, de uma Simone de Beauvoir, de uma Monique Wittig, entre outras feministas, ou nunca olhou de perto, estudou a história desses movimentos negros por aí, né, que se dizem
nós lutamos pelas pessoas, né, de tom de pele mais escuro e tal, aquela coisa toda. Então são narrativas totalmente ilusórias, porque no final, quando você começa a ler esses intelectuais, você começa a entender que tudo cai no mesmo ponto. A desconstrução da nossa sociedade para uma revolução de esquerda, para a tomada de poder, a centralização do poder na mão da esquerda. E para isso ocorrer, eles têm que pegar as pessoas e colocar em caixinhas, separá-las, porque separando não há diálogo. Você, por exemplo, que não é feminista, dificilmente você consegue conversar de forma saudável com uma pessoa que é feminista, porque ela não consegue te ouvir. E essa é a manobra que eles fazem para que as pessoas se separem e eles consigam centralizar esse poder. É uma grande tática, é uma tática gramscista, né? Não tome quartéis, tome escolas, tome universidades, é isso que eles estão fazendo. E é claro que a religião, é claro que a igreja está inserida nesse não tome quartéis, tome igrejas. Entre nas igrejas, não com o pé na porta. Entre ali, finja ser um cristão e comece a desconstruir os evangélicos, os católicos, para que isso seja destruído. Até porque a gente sabe muito bem que existe uma grande porcentagem, né, de religiosos dentro do nosso país. Entrar com o pé na porta não seria uma tática muito inteligente. Então, a tática mais inteligente de se desconstruir é entrando de forma sorrateira e inserindo essas teologias contrárias à Bíblia de forma gradual, dizendo, por exemplo, que existe machismo dentro da Bíblia, sendo que ninguém estuda, por exemplo, o contexto histórico, a cultura daquela época. E é bem interessante isso, porque realmente existem partes da Bíblia, né, de cultura, falando em cultura, né, quanto às mulheres, que existem partes do mundo que é inserida essa cultura até hoje, mas você não vê uma feminista de sovaco cabeludo, com os peitinhos de fora, nesses locais, gritando por essas mulheres. Elas estão aqui, no conforto do capitalismo, né? Apesar do Brasil não ser tão capitalista assim, mas enfim, no conforto do capitalismo, usando seus iPhones, né? No seu ar-condicionado, lutando por uma desconstrução social. Se a luta realmente fosse pelas mulheres, fosse para desconstruir essa cultura machista e tal, aquela coisa toda, elas deveriam estar, por exemplo, no Afeganistão. Olha que coisa, ajudando as mulheres lá do Afeganistão. Mas você não vê nenhuma feminista indo pra lá e lutando por aquelas mulheres. Por quê? Aquelas mulheres não são mulheres? Elas não são interessantes? O que acontece com essas meninas daqui do Ocidente que não vão lá pro Oriente lutar por aquelas mulheres que não estão podendo estudar, não estão podendo escolher o que vai ser da vida, lá não existe mulher, pode ficar onde ela quiser, nada disso existe lá. E você não vê esse grupelho nesses locais lutando por aquelas meninas e aquelas mulheres daquela sociedade que são inseridas, sim, numa cultura que é uma cultura muito antiga, muito antiga. E tem essa cultura dentro da Bíblia, né? E ela fala também sobre Paulo, que não deixou as mulheres falar. Eu sei qual é essa parte da Bíblia, sendo que ela não pega o contexto histórico, a cultura do local. Será que Paulo foi tão machista? Ou Paulo estava protegendo aquelas mulheres para não sofrer retaliações de homens que estavam inseridos naquela cultura na época? Então ela coloca Paulo como um cara machista. Ela coloca... Ela pega as filhas de... esqueci o nome agora. Ela fala lá... Não é Zeleade, não. Esqueci o nome agora. Ela pega lá uma história bíblica das 12 tribos de Israel, onde tinha umas meninas que o pai dela estava para falecer e elas tinham terras e tal, mas não tinham se casado e tal, aquela coisa toda. Então, conforme a cultura daquele local, daquela época, se elas não eram casadas e não tinha um filho homem, elas iam perder as terras. E o que acontece? A menina que é a favor da teologia feminista diz que houve uma luta ali de gênero e tal, aquela coisa toda, só que não houve luta nenhuma. A mulher se juntou, foi até Moisés e falou: ô Moisés, meu pai vai partir dessa para melhor e nós vamos perder nossas terras, mas nós queremos nossas terras. E aí? Moisés falou: só um minutinho, vou conversar com God ali. Conversou rapidinho ali com God, voltou e falou: vocês estão certos, a terra é de vocês. Que luta, meu Deus do céu, teve nesse negócio? Não teve luta nenhuma, mas elas tentam inserir isso para desconstruir da religião. Então, você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, abra os seus olhos, jogue esse vídeo aí lá no seu WhatsApp, lá no seu grupo da igreja, para que seus líderes, seu pastor, seu padre, né, enfim, tome conhecimento que eles estão tentando entrar nas igrejas e vão desconstruir as igrejas. E se a gente deixar isso acontecer, haverá um tempo que nós vamos ver o que está acontecendo em outros países. As igrejas sendo destruídas porque não pode mais se falar do evangelho. Enfim, gente, desculpe aí, né, por esse vídeo não ter sido tão bom quanto, porque eu não estou muito legal, mas eu me esforcei bastante aqui para poder fazer.
Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários se ficou com alguma dúvida, enfim, que qualquer coisa eu faço outro vídeo um pouco melhor. Mas eu tentei passar aqui a mensagem, né? Porque as pessoas têm que abrir os olhos, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente e até o próximo vídeo, gente.